trimestre, ela é rastreada. Olha Sim. isso. Ela é rastreada. Pré-natal, né? Exatamente. Então você consegue mudar o curso da doença, tá? Você consegue. E aí tem uma outra coisa, a gente está falando aqui de examezinhos, né? Porque a gente vai colher exame, vai ver o da mãe, do bebê, mas não é só exame de sangue. Né? Existe um protocolo que, dependendo do que acontecer no meio, na verdade no decorrer dessa gestação, que a gente tem que colher exame do líquor. Por quê? Porque pode fazer uma infestação, pode fazer um dano cerebral. Olha isso. E aí, Ou Ou seja, seja, você tem expõe o que nenenzinho a acompanhar. coisas Tem que que acompanhar. você poderia ter exposto, não exposto, fazendo direitinho. Não é só aquela então fase... precisa cuidar, né? Exato, não é aquela lesão de pele, Não é nada disso. bobinho, são coisas sérias que precisam ser Pode avaliadas. ser só a lesãozinha de pele? Pode, mas não, a gente não tem bola de cristal. E, infelizmente tem que se prevenir. Doutora, eu quero, mudando totalmente de assunto agora, espero que a gente possa ter esclarecido você e ver o quanto responsável a gente tem que ser com o corpo da gente, principalmente quando a gente leva uma vida a dois. Eu queria te fazer uma pergunta. Me despertou uma curiosidade assim. A gente estava falando desse abismo que há, que talvez as mães, talvez de uma classe social um pouco sociais, né? melhor, elas esperam se formar, se consolidar profissionalmente, acabam sendo mães mais tardiamente, enquanto outras estão sendo mães muito jovens. A minha pergunta para você é assim: qual a idade correta biológica? Existe uma receita médica, uma idade biológica correta para o corpo da mulher desenvolver uma gestação de menos risco para ela e para o bebê? Existe uma idade de corte que a gente fala daqui para frente aumentam os riscos de anomalia cromossômicas, anomalia congênita, autismo, enfim, 35 anos. Esse é o corte. Tá. Agora, claro, a gente sabe hoje que muitas mulheres acabam engravidando com 40 e tem uma gravidez sadia, mas assim, eu tô falando assim, literatura médica, Ok. um número de corte seria 35 para a mulher e o casal, né? Seria uma idade ideal até os 35 para ter tido os filhos, porque depois disso aumenta risco de síndrome de Down, risco de anomalias cromossômicas, enfim. Abortos, que geralmente os abortos nessa idade também são por conta de anomalias cromossômicas, enfim. Então, se eu for falar assim, tem uma idade? Tem, 35. Até 35. Até 35. E o antes depende muito da vida de cada um, né? Tá. Das escolhas, enfim, se achou um parceiro ideal, no momento ideal, enfim. Doutor, agora a pergunta para você. Não. As mães estão se tornando mães cada vez mais jovens dentro das UBS? Você tem pego que faixa etária? Você fala assim, a partir dos 13, 14? A partir dos 13 anos nós já vimos casos aí de gravidez, né? E assim, Cris, o mais importante, na verdade o mais importante não é a gravidez em si, é o contexto da gravidez, certo? Porque às vezes a gravidez com 13 anos pode ter sido uma falha, né? Enfim, dois namoradinhos. Cara, acontece, a gente entende, certo? A gente entende. Mas as pessoas, as crianças, os jovens não vêm assim. Os jovens vêm, infelizmente, né? Muitas vezes não sabe quem é o pai, não sabe, né, como aconteceu. E aí existe todo o risco, não só da gravidez, né? Risco de doença congênita, doenças sexuais, risco de N fatores aí que você se coloca, né? Você se coloca em risco. Então, infelizmente, 13 anos ali, a gente já tem jovens sendo mães. Você tem visto uma estabilidade nessa faixa etária ou isso tem piorado com o tempo? Piorado. Visualmente a gente vê que piorou bastante, né? Piorou porque se tornou muito mais fácil, né, Cris? Muito mais tranquilo. Os pais hoje dão cada vez mais liberdade. E também tem um outro porém, como a Fernanda falou. Você vem de famílias, na verdade, acho que foi você ou a Fernanda que falou, desestruturadas. Então, que não dão tanta informação para a criança, isso quando dão.
Então também a criança, né, esse adolescente já está numa fase muito complicada. Ele já está numa fase assim super, uma explosão hormonal, né, indo, né, no meio da puberdade, indo para a adolescência, indo para ser um adulto. E aí você não tem informação. Doutora, dentro da sua realidade agora que é psiquiatria, eu queria que você orientasse a gente assim. O adolescente, ele começa a vivenciar cada vez mais cedo essas experiências com sexo. Tá cada vez mais cedo isso chegando na vida do jovem hoje em dia, né? Sexo, algumas, eu falo assim, essa vida adulta tá chegando, tá se antecipando na vida dos adolescentes, está vindo essa bagagem. Isso, quando essa pessoa se tornar um adulto, como que você faz uma leitura disso? Porque assim, eles estão preparados, o que isso afeta? A gente está falando do feto, né? Do bebê que nasceu. Agora, a vida desse jovem, dessa mãe, emocionalmente, isso é um marco, isso é... Você fala ser mãe jovem, não está preparada ainda emocionalmente para ser mãe ainda, né? Sim, de fato, né, Cris? É tão difícil ser mãe já, né? Tem todo um trabalho psicológico, um amadurecimento. A gente sabe que tem as questões também de você poder prover uma questão para o seu filho. Então, é bastante difícil. Se a gente antecipa isso, a chance de ter uma relação que vai ser estável, né? Um casal que perdure, né? Um casal... Quando eu falo casal de 2 jovens, adolescentes que engravidaram, não são todos que mantêm essa relação e a gente vai ter filhos dentro no contexto de relação desestruturada ou num contexto de pais separados, pais jovens, que daí a menina que acabou de ter filho ainda vai estudar, ainda vai ter a sua profissão e às vezes não tem aquela proximidade com o filho que ela gerou. Então, assim, é muito amplo isso, né? Então, tem tanto a parte emocional quanto a psicossocial, é muito complexo mesmo, né? Então, o que eu daria de orientação é antes, pais orientem seus filhos, sejam próximos. A gente sabe que, aí entrando na minha realidade do que eu trabalho, que, por exemplo, TDAH. Todo mundo fala hoje de TDAH, né? Mas pouco se fala do comportamento impulsivo do TDAH. Então, a pessoa que tem TDAH tem mais chances de ter relacionamentos sexuais desprotegidos. Que esclarecedor isso! Abuso de álcool e drogas. Existem estudos falando até de acidentes automobilísticos. Por quê? Porque a pessoa que tem o TDAH, que não foi visto, que não foi cuidado, que não está sendo tratado, ela tem um comportamento impulsivo exacerbado. Então, ela vai se pôr em risco com mais veemência. Então, assim, na minha realidade de psiquiatria infanto-juvenil, eu tento psicoeducar a família para que eles possam dar o suporte para as dificuldades dos filhos e prevenir uma série de coisas, né? E quando eu falo uma série de coisas, isso entra dentro dessa série de coisas. Então, se a gente tem uma criança ali que tem as questões dela e não está sendo cuidado, olha só o bando de coisa que pode ter. Outros adolescentes vão para uma linha de ter transtorno de conduta, roubo, furto, enfim, usar da força para ter relação sexual com outras pessoas, enfim. É uma série de coisas que às vezes a gente vê a consequência. Então, vê ali o menino criminoso, vê ali a menina grávida, mas não viu o antes e não viu o que podia ter sido prevenido antes. E é aí que eu quero trabalhar, é nesse momento. Cuidar para prevenir tudo isso. Olha a pergunta polêmica que eu vou te fazer. Até quanto e como as redes sociais podem trabalhar potencializando tudo isso de acontecer? Isso eu falo todo santo dia nas minhas redes sociais. Quando a gente tem um filho adolescente, que antes, quando a gente tem uma filha criança, a gente tem que ter controle de telas por N motivos.
porque a criança fica mais irritada, mais agressiva, diminui foco, porque a criança está tendo todo um repertório que ela está perdendo, uma comunicação e interação que ela está perdendo. Então, quando a gente tem um filho criança, as preocupações são essas. Mas aí nossos filhos crescem, e aí eles se tornam adolescentes. E aí quando eles vão para as telas de forma indiscriminada, e o que é indiscriminado? É você dar essa ferramenta na mão do filho e deixar ele escolher com quem ele vai falar, o que ele vai fazer, a hora que ele vai dormir. E isso tem demais, Cris. E isso tem no meu consultório particular. Os pais estão permissivos. Não vou falar que todos, mas existe um grupo, infelizmente, de pais que permitem que os filhos fiquem livres. Você fazendo livre. Claro. Mesma coisa que você dá para um menor de idade a chave do carro e fala, cara, vai para Santos. Olha isso. Então, assim, esses jovens que estão aí nas redes, eles ficam expostos a tudo, Cris. Olha, existe redes sociais, até mesmo dentro do Instagram, você consegue procurar tudo lá dentro. Tem pedofilia dentro do Instagram, que é bem até vigiado, vamos dizer assim. Você que é de Atibaia, que nos assiste, curte, compartilha, se inscreve, dá o seu like, que é muito importante pra gente.